Anderson, the Spider Silva! Anderson Silva, ou simplesmente Spider, que é mais que uma lenda do MMA. É um símbolo de superação e genialidade no esporte. Nascido em São Paulo e criado em Curitiba, ele saiu de uma infância humilde para dominar o octógono com um estilo único e inovador. Mas você conhece a história de vida desse grande lutador? O que será que foi necessário para conquistar um legado tão forte e famoso na luta? É isso que descobriremos agora. 145. Look at Silva. I mean, that's just amazing. And again, He's out. Anderson Silva has knocked out. Anderson Silva nasceu em 14 de abril de 1975, na cidade de São Paulo, e foi criado em Curitiba, Paraná. De origem humilde, ele passou a infância sob os cuidados de uma tia e um tio, já que seus pais enfrentavam dificuldades financeiras. A família vivia em condições simples, o que o obrigou desde cedo a lidar com as limitações econômicas. Apesar disso, Anderson era uma criança curiosa e ativa, que encontrava diversão nas ruas do bairro e, eventualmente, no universo das artes marciais. Sua paixão pelas lutas começou ainda pequeno, quando via os praticantes de capoeira nos arredores e assistia a filmes de Bruce Lee, que despertaram sua admiração pelo universo marcial. Aos 12 anos, começou a treinar taekwondo, onde rapidamente demonstrou talento e dedicação, chegando à faixa preta. Com o tempo, passou a treinar outras modalidades, como Muay Thai e Jiu-Jitsu, que viriam a formar a base de sua carreira no MMA. Treinava em academias locais com recursos limitados, mas sempre com muita determinação. Anderson frequentou escolas públicas e enfrentou dificuldades no sistema educacional, que oferecia poucos recursos. Mesmo assim, mostrou uma maturidade acima da média, além de disciplina e foco. No entanto, como muitos jovens de sua geração, não enxergava as lutas como uma profissão viável. Ele sonhava com um trabalho estável, que pudesse ajudar sua família, e para isso assumiu empregos modestos durante a juventude, como atendente de lanchonete e auxiliar de escritório. Esses trabalhos, embora simples, eram indispensáveis para complementar a renda familiar, enquanto ele continuava a treinar sempre que possível. Foi nas competições regionais que Anderson começou a ganhar destaque. Ele competia em eventos locais, muitas vezes mal estruturados e com pouca ou nenhuma remuneração, mas suas performances chamavam a atenção. Os treinadores e especialistas rapidamente reconheceram que ele tinha um talento diferenciado, combinando técnica refinada com um estilo versátil. Apesar disso, o início de sua carreira profissional foi marcado por desafios financeiros. Sem patrocínios ou grandes oportunidades, ele precisou lutar por cachês baixos e conciliar treinos com outras responsabilidades. O caminho para o estrelato foi construído passo a passo. Anderson usava cada vitória para consolidar sua posição no esporte, mesmo sem a certeza de onde isso poderia levá-lo. Aos poucos começou a conquistar espaço no cenário nacional e, mais tarde, internacional. Sua habilidade e estratégia dentro do ringue, aliados à sua determinação fora dele, transformaram aquele jovem de origem humilde em um dos maiores nomes da história do MMA. O primeiro passo profissional de Anderson foi dado no Muay Thai, onde se destacou em competições regionais. A transição para o MMA ocorreu em 1997, quando estreou em um evento chamado Brazilian Freestyle Circuit, vencendo sua primeira luta por nocaute técnico. Em 2000, participou do evento Meca, realizado em Curitiba, que era um dos principais torneios de MMA no Brasil na época. Lá, Anderson chamou atenção por sua técnica refinada e venceu várias lutas, consolidando sua reputação como um lutador promissor.
Após se destacar em competições nacionais, Anderson começou a competir internacionalmente. Em 2002, teve a oportunidade de lutar no Shooto, uma organização de MMA no Japão, onde venceu Hayato Sakurai, que até então era considerado um dos melhores lutadores da categoria peso médio. Essa vitória lhe rendeu o cinturão do Shooto e marcou o início de sua projeção internacional. Ainda no Japão, Anderson participou de eventos como Pride Fighting Championships, uma das organizações mais prestigiadas do MMA na época. Apesar de enfrentar adversários de alto nível, sua passagem pelo Pride foi irregular, com algumas vitórias impressionantes e derrotas que serviram como aprendizado. Entre 2000 e 2006, Anderson lutou em diferentes organizações, como o Cage Rage, no Reino Unido, onde se tornou campeão peso médio. Sua habilidade técnica e sua capacidade de dominar os adversários chamaram a atenção de grandes organizações. E em 2006, ele assinou contrato com o UFC, a maior organização de MMA do mundo. A estreia de Anderson no UFC foi avassaladora. Em sua primeira luta, em junho de 2006, ele enfrentou Chris Leben e venceu por nocaute em apenas 49 segundos, demonstrando sua precisão e poder de ataque. Apenas alguns meses depois, Anderson enfrentou Rich Franklin, então campeão dos pesos médios, e o derrotou de forma contundente, conquistando o cinturão da categoria. A partir daí, Anderson iniciou um reinado histórico no UFC, defendendo seu título por 10 vezes consecutivas e quebrando diversos recordes, como a sequência mais longa de vitórias da história da organização. Em 28 de dezembro de 2013, durante uma revanche contra Chris Weidman, no UFC 168, Anderson Silva sofreu uma das lesões mais chocantes da história do MMA. No segundo round da luta, ele tentou um chute baixo com a perna esquerda, que foi bloqueado por Weidman. O impacto causou uma fratura grave na tíbia e na fíbula de Anderson, forçando a interrupção imediata da luta. A imagem de Anderson caindo no octógono, visivelmente em agonia, marcou profundamente os fãs do esporte e levantou dúvidas sobre seu futuro como lutador. Após o incidente, Anderson foi levado imediatamente ao hospital e passou por uma cirurgia bem-sucedida, onde uma haste de titânio foi inserida para estabilizar a perna. A recuperação foi desafiadora, tanto física quanto emocionalmente. Ele precisou de meses de fisioterapia intensiva para recuperar a força e a mobilidade, além de lidar com o trauma psicológico de voltar a lutar após uma lesão tão grave. Apesar das dificuldades, Anderson demonstrou a resiliência que marcou sua carreira e prometeu aos fãs que retornaria ao octógono. Em janeiro de 2015, pouco mais de um ano após a lesão, Anderson voltou ao UFC para enfrentar Nick Diaz no UFC 183. A luta foi muito aguardada, pois marcava o retorno de um dos maiores nomes do MMA. Anderson venceu por decisão unânime, mostrando que ainda era capaz de competir em alto nível. Apesar da vitória, o resultado foi posteriormente alterado para no contest devido a problemas com exames antidoping, mas o evento mostrou sua determinação em superar a adversidade. A volta de Anderson, após a fratura, consolidou ainda mais seu status como uma lenda do esporte. Ele já era amplamente reconhecido por seu domínio nos pesos médios, onde reinou como campeão de 2006 a 2013. Durante esse período, ele quebrou recordes no UFC como a maior sequência de vitórias consecutivas e o maior número de defesas bem-sucedidas de título nos pesos médios. Além disso, Anderson foi premiado diversas vezes pela organização, incluindo Luta da Noite, Nocaute da Noite e Performance da Noite, destacando sua habilidade de proporcionar momentos memoráveis dentro do octógono. Entre os prêmios fora do octógono,
Anderson recebeu reconhecimento mundial por sua contribuição ao esporte. Ele foi introduzido no Hall da Fama do UFC em 2023, consolidando seu legado como um dos maiores lutadores de todos os tempos. Sua popularidade transcendeu o MMA, tornando-se uma figura global, com participações em filmes, programas de TV e outros projetos fora do esporte. Mesmo após a lesão e a recuperação, Anderson continuou lutando contra grandes nomes do MMA e até explorou outras modalidades, como o boxe, enfrentando estrelas como Júlio César Chaves Jr. e até Jake Paul em lutas de exibição. Sua carreira pós-lesão mostrou que, apesar das limitações físicas e da idade avançada para um atleta de elite, ele nunca perdeu a essência de competidor. Atualmente, Anderson Silva continua sendo uma figura influente no mundo esportivo e cultural. Após sua aposentadoria oficial do MMA, ele se dedicou a novas paixões, como o boxe e o cinema, atuando em produções de ação e policiais. Seu legado como um dos maiores lutadores da história permanece forte, sendo frequentemente lembrado em premiações e homenagens, como sua introdução ao Hall da Fama do UFC, embora tenha encerrado sua carreira no MMA em 2020, devido à sua idade de 50 anos, que já não permitia tantos movimentos bruscos que a luta exige. Anderson segue envolvido com o esporte, sendo inspiração para novas gerações. Além disso, seus projetos artísticos e comerciais têm mantido seu nome em evidência, consolidando sua relevância em múltiplos campos. Seu impacto no MMA e nas artes marciais em geral garante que seu legado será lembrado por muitos anos. Inclusive, recentemente, em 2024, ele fez uma luta de despedida em um evento chamado Spartan Fight Night, em São Paulo, com o oponente norte-americano Chael Sonnen, em que a luta terminou em um empate e houve bastante emoção no ringue. Com suas contribuições contínuas e sua notoriedade, é possível que ele ainda receba prêmios e homenagens futuras, tanto esportivas quanto culturais. Mas, e você? O que acha sobre a história do Anderson Silva? Comente a sua opinião. O vídeo de hoje fica por aqui, pedimos que deixe o seu like e inscreva-se no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima!